Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Levi e a gente vai continuar hoje a nossa aula de termodinâmica com a segunda parte, que a gente vai falar em máquinas térmicas, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá. É isso aqui. Vamos iniciar aqui. Essa é a continuação daquela aula. Semana passada a gente viu a primeira parte de termodinâmica, com a primeira lei da termodinâmica, algumas transformações, né? Agora a gente vai para a segunda parte. Vamos lá. Em relação à transformação cíclica, aqui dentro da termodinâmica, o que é uma transformação cíclica? É aquela em que começa em um ponto e termina no mesmo ponto, ou seja, não vai haver variação da energia interna, tá? É uma transformação fechada. Então, vamos supor que eu tenho um diagrama aqui da pressão em função do volume, tá? De um gás, tá? E aí ele sofre a transformação isobárica de 1 para 2, porque a pressão está constante, isovolumétrica de 2 para 3, isobárica de novo de 3 para 4 e isovolumétrica de 4 para 1, tá? Como eu vou voltar para o mesmo ponto que eu saí, a temperatura final é igual à inicial. E isso ocasiona uma variação de temperatura igual a zero, né? Porque eu vou voltar para o mesmo ponto, para o mesmo estado que eu iniciei aqui, tá? Como não há variação de temperatura, a gente vai dizer que não há o quê? Variação da energia interna. Porque se vocês lembrarem da aula passada, a energia interna ela depende da temperatura, ou seja, 3 meios de nRT. Então, aqui, se não ocorreu variação de temperatura, não vai ocorrer variação da energia interna. Tranquilo? Tá. E aí, se eu lembrar da primeira lei da termodinâmica, eu vou substituir esse ΔU por zero aqui na fórmula, tá? E aí eu vou ter que a quantidade de calor vai ser exatamente igual ao trabalho. Se esse ΔU vale zero, lá na primeira lei da termodinâmica, o que é igual ao trabalho, tá? Só que lembrando que o trabalho, quando eu tenho um gráfico da pressão em função do volume, o trabalho é dado pela área da figura. Então, numa transformação cíclica, se ele pedir para você calcular a quantidade de calor, é exatamente igual ao trabalho que vai ser dado por essa área. Beleza? Tá? Então, o trabalho é igual à área. O que a gente precisa saber aqui? Se esse ciclo for percorrido no sentido horário, o trabalho vai ser positivo, tá? E se esse ciclo for percorrido no sentido anti-horário, o trabalho vai ser negativo. Isso é uma convenção que se usa aqui dentro de termodinâmica, galera. Tranquilo? Vamos lá, falar de máquina térmica. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica ela é um dispositivo que ela tem por função transformar energia mecânica em energia térmica, ou seja, calor em trabalho, tá? Trabalho em calor, calor em trabalho. Então, ela transforma energia mecânica em energia térmica. Então, vamos lá. Esse aqui é um croquis, um desenho de uma máquina térmica que vocês vão começar a se acostumar com esse tipo de desenho aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma máquina térmica que ela trabalha com duas fontes, uma fonte quente, que é a caldeira, e a fonte fria, que é o meio ambiente, tá? Uma locomotiva, um trem, por exemplo, trabalha dessa forma. Então, você fornece uma quantidade de calor aqui na fonte quente para a máquina, tá? Uma parte desse calor ela vai gastar para mover a locomotiva, né? Que ela vai realizar um trabalho. E uma outra parte ela joga fora, né? Ela perde uma quantidade. Nunca o calor total que entra numa máquina térmica é usado. Sempre uma parte é perdida, jogada para o meio, que a gente vai chamar de calor da fonte fria. Esse QQ vai ser o calor da fonte quente. Esse símbolo aqui é o trabalho que ela vai realizar, a energia útil que ela vai utilizar. E esse QF seria a nossa quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria. Tudo bem? Vamos colocar valores aqui para vocês entenderem mais fácil. Vamos supor que essa máquina receba 100 calorias aqui na fonte quente, tá? E dessas 100, ela gaste 80 para realizar o trabalho. Quanto foi que ela perdeu? Quanto foi que ela desperdiçou? Se ela recebeu 100 e gastou 80, vai ser rejeitado aqui para a fonte fria 20 calorias, tá? É claro que se eu somar 80 mais 20 tem que dar igual a 100, que é o princípio da conservação da energia. Então, a segunda lei da termodinâmica, né, ela é baseada, ela diz o seguinte, né, ela é baseada em dois princípios, né, que é o princípio de
de Clausius, né? E do Lord Kelvin, tudo bem? Primeiro princípio diz o seguinte: toda máquina que opere em ciclo, tá? Ela nunca vai converter 100% da quantidade de calor em trabalho. Sempre uma parte é perdida. Vocês poderão ver aqui, ó, né? Recebeu 100, utilizou 80 e perdeu 20, tá? Nunca ela vai converter 100% de calor em trabalho. Ou seja, ela nunca vai ter rendimento de 100%, galera. Tranquilo? Tá? Ou seja, é irreversível haver perda de energia, né? Sempre vai haver perda de energia. Outra é que o calor, ele sempre passa de maneira espontânea da fonte quente para a fonte fria. Nunca o calor vai sair de maneira espontânea do frio para o quente. Isso a gente já tinha assistido lá na primeira aula de termologia, né? Quando o calor passa espontaneamente, sempre é do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Tranquilo aí? Tá? Tudo bem? Em relação à entropia, o que é entropia? Entropia é a grandeza que mede a degradação, né? O grau de desordem de um sistema, né? De que maneira o sistema ele passa de uma maneira organizada de energia para uma maneira desorganizada de energia, tá? Tranquilo? Tudo bem aí? Vamos lá. Exemplo de máquinas térmicas aqui, olha lá. Nós temos vários exemplos aqui de máquinas térmicas. Um motor a combustão, um trem a vapor, um barco a vapor. Esses caras aqui, eles utilizam, né? Aqui o motor de automóvel, olha lá, tá? Ele transforma a energia química da gasolina em energia mecânica, né? O carro se movendo, tá? Através da queima da gasolina. Trem a vapor queima carvão, né? E transforma energia térmica em energia mecânica. Da mesma forma, um barco a vapor aqui também, tá? Então, vamos lá. Rendimento. Como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica? Perceba o seguinte. Rendimento é sempre o útil pelo total. Tá aqui o desenho da máquina térmica que eu já apresentei para vocês, né? A quantidade de calor da fonte quente, o trabalho, que seria a nossa energia útil, e a quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria, é perdido. Então, nós temos aqui que o rendimento de qualquer máquina é dado sempre pela razão entre a energia útil e o total. Aqui, dessa máquina térmica, o útil é o trabalho. O que interessa para a gente é o trabalho. Então, esse rendimento vai ser dado pelo trabalho que ela realiza, dividido pelo total, que é a quantidade de calor que ela recebe aqui na fonte quente, tá? Tudo bem? Então, esse rendimento aí, se tu substituires o trabalho, como é que a gente pode calcular o trabalho aí? Vou colocar aqui, que eu não coloquei lá, né? Perceba que a gente viu agora há pouco que a quantidade de calor da fonte quente, olha lá, a quantidade de calor da fonte quente, ela tem que ser igual ao trabalho mais a quantidade de calor que foi rejeitada para a fonte fria, tá? Se eu quiser substituir aqui esse trabalho, né, eu vou ter por essa fórmula aqui, olha lá, por essa fórmula aqui, o trabalho vai ser dado como? Eu passo esse QF para o outro lado negativo, então eu vou ter que o trabalho vai ser o QQ, que é a quantidade de calor da fonte quente, menos o QF, que é a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, eu posso substituir isso bem aqui na fórmula. E aí eu vou ter que o rendimento vai ser igual. No lugar do trabalho, tu vais colocar QQ menos QF, tá? Tudo isso dividido por QQ, olha lá. Tudo isso dividido por QQ. Só que esse denominador, ele vale para os dois. Então, se eu dividir QQ por QQ, vai dar 1, tá? Menos QF sobre QQ, que é o que está aqui embaixo, tá? Então, eu posso calcular o trabalho dessa forma aqui. O rendimento é trabalho sobre QQ, que é a quantidade de calor da fonte quente, ou 1 menos QF sobre QQ, se eu tiver esse cara aqui. Tudo bem? Tranquilo isso aí, galera? Esse rendimento ele pode ser dado em porcentagem também, tá? Ele é uma grandeza dimensional, mas ele pode ser dado em porcentagem. Vocês vão ver aí que a gente vai resolver uma questão sobre isso daqui a pouco, tá? Ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? O Nicolas Sadi Carnot era um físico francês e ele elaborou uma máquina térmica teórica que teria um rendimento maior que a máquina normal. Tá? Essa máquina térmica ficou conhecida como máquina de Carnot.
E o ciclo de Carnot ele é formado por 4 transformações, sendo 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Dá uma olhada aqui, olha lá. Então, ele consiste de 2 transformações isotérmicas. A primeira aqui, olha lá, é uma expansão isotérmica, porque a pressão diminui, o volume aumenta desse ponto para esse. Então, isso aqui seria uma expansão isotérmica, tá? Tudo bem? Esse 2 aqui continua se expandindo, mas agora ele passa, né? De uma isoterma para outra, ele não troca calor, então isso aqui seria uma expansão adiabática, tudo bem? Lembrando da aula passada, adiabática é quando não troca calor com o meio. Então, aqui ele continua se expandindo, mas gasta a própria energia, não recebe. Aqui ele recebe calor, a máquina. Deixa eu colocar aqui para ficar mais claro. Nessa primeira aqui, ela recebe uma quantidade de calor, e aí ela usa esse calor para se expandir, realiza um trabalho. Aqui ela continua se expandindo, mas ela não troca calor. O calor é zero, porque a transformação aqui é adiabática. Como ela usa o próprio calor dela, ela não recebeu o calor aqui, ela vai diminuir de temperatura. Lembra que ela passa de uma isoterma mais longe para uma isoterma mais próxima. Eu falei numa aula aí para vocês que em gases aqui, quanto mais longe está essa curva, maior a temperatura. Então, como está passando por uma curva mais próxima da origem, é porque está diminuindo essa temperatura aqui, porque ele está realizando trabalho com a própria energia. Depois vai ocorrer aqui uma compressão isotérmica, que é essa transformação inversa aqui, que é a 3, tá? Está ocorrendo uma compressão. Por que é compressão, professor? Porque o volume diminui, né? Sem mudar de temperatura, tá? O volume diminui sem mudar de temperatura. Ou seja, aqui a máquina ela perde calor. A ideia é quando se comprime, né, o gás esquente. Mas aqui, como ela vai perder calor, a gente vai ter uma compressão isotérmica. E aqui continua perdendo calor, só que agora sem trocar calor, né? Continua sofrendo compressão, mas sem trocar calor. Então, aqui o calor trocado também é zero, nessa transformação 4 aqui. Então, vai ser uma compressão adiabática, tá? Então, a máquina de Carnot, ela é formada por 2 transformações isotérmicas, uma expansão isotérmica e uma compressão isotérmica, e 2 transformações adiabáticas, uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, tá? Beleza? Tá, o rendimento máximo da máquina de Carnot, como a gente acabou de ver como é que calcula o rendimento, que é 1 sobre QF sobre QQ, aqui na máquina de Carnot, você pode substituir essa quantidade pelas temperaturas. Desde que, vamos lembrar, essas temperaturas têm que estar na escala Kelvin, na escala absoluta, não pode estar na escala Celsius. Então, aqui, quando a gente utiliza, a gente vai utilizar a escala absoluta, que é a escala de Kelvin. Tá? Então, eu posso calcular um rendimento da máquina de Carnot através dessa expressão aqui, 1 menos TF sobre TQ. Tá? Uma coisa importante falar aí sobre o rendimento da máquina de Carnot. Ele nunca vai ser 100%, ele não pode violar a segunda lei da termodinâmica. Ele é um rendimento máximo. Quando eu falo máximo aqui, eu quero dizer para vocês que ele é maior do que 100%, ele é maior do que uma máquina normal, mas nunca vai ser igual a 100%. Não pode, é proibido atingir 100%, porque para atingir 100%, essa temperatura da fonte fria tinha que estar no zero. Vocês sabem que o 0 Kelvin, ele não é possível de ser atingido na prática, tá? Tudo bem? Tá? Então, o rendimento... Vamos pegar um exemplo aqui, olha lá. Uma máquina térmica que recebe 100 calorias, realiza um trabalho de 95 e desperdiça, perde 5 aqui, né? Tá? Aqui, o rendimento máximo seria 100%, mas a gente sabe que não existe isso aí, né? Então, é impossível essa máquina ter um rendimento de 100%. Se a gente vai calcular o rendimento máximo de Carnot, né? Aqui ele está mostrando que para que se atingisse 100%, a temperatura da fonte fria teria que ser zero, como eu falei. Esse 0 Kelvin não foi alcançado, nunca foi atingido, né? Para que eu tenha uma máquina 100% eficiente, eu teria que ter a fonte fria no zero absoluto. Isso é impossível. Beleza, galera? Tudo bem? Tá? Vamos fazer uma questão agora aqui. Ficar claro aí. Um exercício com vocês aqui. Olha lá. Questão. Pode-se afirmar que a máquina térmica é toda máquina capaz de transformar calor em trabalho. Qual dos dispositivos pode ser considerado uma máquina térmica? Letra A, motor a gasolina, motor elétrico, chuveiro elétrico, alavanca ou sarrilho?
Galera, o que é uma máquina térmica que eu falei para vocês? É um dispositivo que tem função de transformar energia térmica em energia mecânica, né? Ou seja, calor em trabalho. Desses aqui, o único, eu até mostrei no exemplo lá de máquinas térmicas, o único que transforma calor em trabalho é o motor a gasolina, né? Tudo bem? O motor a gasolina, ele trabalha com aquela explosão lá a 4 tempos, né? Em que a gasolina ela é expandida e queimada, né? O vapor lá do combustível. E isso vai gerar uns pistões lá, vai fazer o carro se mover, ou seja, vai transformar energia térmica em energia mecânica. Então, a resposta dessa questão seria motor a gasolina. Beleza, galerinha? Tranquilo? Vamos fazer uma de cálculo aqui. O rendimento de uma máquina térmica é uma relação entre a energia transformada em trabalho e a energia absorvida da fonte quente. Então, você tem esse esquema aqui de máquina térmica, olha lá. A fonte quente, né, fornece um calor Q1, que seria aquele QQ, para a máquina térmica. Uma parte desse calor ela realiza um trabalho e outra parte ele rejeita para a fonte fria, que seria esse Q2 aqui, tudo bem? Quem seria o Q1? Q1 é o calor retirado da fonte quente, Q2 é o calor rejeitado para a fonte fria, e esse aqui é o trabalho realizado. Vamos pegar esse exemplo aqui. Uma máquina térmica teórica retira 1000 joules da fonte quente e rejeita 650 joules para a fonte fria. Eu quero saber quanto é o rendimento dessa máquina térmica em porcentagem, tá? Então, aqui ele te deu o calor da fonte quente, te deu o calor da fonte fria e está pedindo o rendimento. Como é que eu fiz? Vamos lá. Q1 é igual a 1000, Q2 ele disse que é 650, que é o rendimento. Primeiro vamos calcular o trabalho, né? Trabalho é a diferença entre o que ele ganhou e o que ele desperdiçou. Ou seja, trabalho vai ser Q1 menos Q2. Só que esse Q1 ele disse que vale 1000, o Q2 ele disse que vale 650. Quando eu subtrair 1000 menos 650, isso vai me dar 350 joules. O rendimento de uma máquina térmica é dado por trabalho sobre o útil pelo total, que seria trabalho por Q1. Esse trabalho é 350, a gente calculou aqui, olha lá, tá? E o Q1 vale 1000, tudo bem? Tá? Então, se eu dividir 350 por 1000, eu vou encontrar 0,35, que é a mesma coisa que 35%. Então, nessa alternativa aqui, seria a letra E, essa questão, olha lá. Estou fazendo uma questão aqui para vocês, que está na apostila de vocês aí. Tudo bem? Beleza? Terceira questão. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, né? Letra A, o ciclo de Carnot é ideal, isto é, seu rendimento é 100%? Não. Vocês sabem que a máquina de Carnot, ela tem rendimento maior que as outras, mas nunca pode atingir 100%. B, uma máquina térmica operando ciclicamente nunca terá rendimento de 100%, né? Então, essa daqui tá boa para a gente marcar, porque está obedecendo a segunda lei da termodinâmica, que é impossível que uma máquina possa converter totalmente calor em trabalho, ou seja, que ela alcance 100% de rendimento. Mesmo que seja a máquina de Carnot, ela nunca vai atingir esse 100%, tá? Então, eu coloquei como resposta. Uma máquina térmica operando ciclicamente, nunca terá rendimento de 100%. Seria essa a letra B. Então, galera, eu creio que com isso aí dá para vocês resolverem as questões que eu passei para vocês aí dessa semana, tá bom? Estudem, assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Tá bom, galera? Forte abraço a todos e bons estudos. Valeu!